Estamos ao vivo, seja muito bem-vindo você a essa Masterclass sobre liderança e produtividade em negócios da engenharia. Eu quero falar aqui com você que está participando, já quero deixar claro, fica até o final dessa live, fica até o final dessa aula, porque no final você vai ter direito a um certificado, tá? E só para quem estiver ao vivo, quem for ver isso gravado, vai ter um excelente conteúdo, mas não vai ter acesso ao certificado. Então, fica até o final, tá? Vamos falar um pouquinho, aqui tá minha rede social, Rafael.ar, segue lá o CREA e o IPEA, que ainda não segue, que lá tem várias iniciativas para ajudar você, profissional da área da engenharia, você que já tem um negócio na área da engenharia. Bom, para a gente começar essa Masterclass, eu acho justo, com você que está acompanhando, eu falar um pouquinho sobre quem sou eu, para você entender e até mesmo a gente se configurar aqui numa situação onde vocês sabem quem sou eu. Sou Rafael Oliveira, casado com a Dayana, pai do Mateus e de um anjinho que está no céu. Por que eu gosto de falar sobre a família? Porque a família, para mim, é a base de tudo. Não faz sentido nós fazermos todo um trabalho para ajudar a sociedade e esquecermos do nosso bem mais precioso, que é a nossa família, né? Nós saímos de uma primeira família, constituímos a segunda e criamos a terceira, que é a nossa posterioridade. Bom, como é que eu comecei? Só para vocês entenderem de forma resumida aqui, bem rápido. Eu comecei catando latinha quando eu tinha 8 anos de idade, trabalhei como CLT, trabalhei em empresa de ar-condicionado, trabalhei em empresa na área de projetos, na área de engenharia, criei meu próprio negócio. Hoje, eu sou engenheiro mecânico, pós-graduado em inovação e empreendedorismo, fiz também técnico de refrigeração e climatização, então tem uma série de estudos aqui, somando tudo aqui, tem, sei lá, uns 15, 20 anos talvez de estudo. Hoje eu sou empresário, escritor e investidor, tenho alguns investimentos, palestrante e a minha especialidade é falar sobre liderança e produtividade. É claro que aqui, numa hora de Masterclass, eu vou passar alguns conceitos que você já consegue aplicar de forma rápida e prática. Porém, tem muitas outras coisas que eu já recomendo você a estudar sobre isso. Porque a diferença das empresas que permanecem abertas após as crises para a empresa que não permanece é a capacidade de se adaptar. E isso acontece quando você que é o dono, você que é o empresário, você que é o líder, sabe se atualizar e atualizar a sua equipe. Eu criei um método chamado liberdade empresarial. Qual que é o método criado? Existem vários métodos e qual que é os principais objetivos? É criar, no meu caso, a liberdade onde a pessoa tenha um negócio, tenha um faturamento, mas também tenha a qualidade de vida para cuidar dela, para cuidar da sua família, porque não faz sentido. Para mim, como eu disse, família é a base de tudo. Então, se você está de repente nesse problema, se você está querendo se desvincular, a grande maioria das pessoas, quando ela começa a empreender, elas se prendem tanto ali naquela situação onde eu trabalho, 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 e eu esqueço que a qualidade de vida também é importante. E eu vou te dar algumas dicas durante essa live para você conseguir se desapegar disso daí e conseguir aumentar a produtividade. Não é sobre a quantidade de horas que você trabalha, é sobre a qualidade do trabalho que você executa. Bom, mas eu quero saber aqui que vocês comentem aí de onde vocês estão vendo essa Masterclass. Vocês estão em São Paulo, tá no Rio? Qual lugar que vocês estão vendo essa Masterclass? Comentem aí. Quem está ao vivo aí, comenta. Da onde quer? Vou beber um pouquinho de água aqui para vocês poderem estar respondendo essa pergunta. Qual é o lugar aí? Nós já temos um aqui de Guaratinguetá. Guaratinguetá, seja muito bem-vindo. Interior de São Paulo. Monte Alto. Monte Alto, que top. Opa, o pessoal tá vindo de longe, hein, para assistir essa live. Isso que é o legal do digital, né? A dinâmica do digital é muito bonita por isso. Porque você consegue levar o conteúdo para as pessoas que estão mais longe, que talvez não teria acesso se tivesse no presencial apenas, né? Itapirá. Itapirá, uau. Estamos. Agora uma pergunta que é interessante e vou facilitar para vocês, tá? Ó. Quem já exerce a liderança aí? Quem exerce? Coloca 1 para quem já exerce, 2 para quem não exerce e 3 é Deus me livre, eu nem quero exercer. Então, 1 para quem já exerce liderança, 2 para quem não exerce e 3, Deus me livre, não quero nunca exercer esse tal desse negócio chamado liderança. Vamos ver aí o pessoal como é que tá hoje aqui, se só tem líder na equipe, se tem pessoas que não exercem, mas que quer aprender como faz para quando for já fazer bem feitinho, e aquela pessoa que tá fugindo da raia, que não quer saber disso. Quem é que tá hoje nessa aula aí, hein? O pessoal ainda está respondendo a localização. Loca- Ribeirão Pires. Ribeirão Pires, Ourinhos, Jundiaí. Jundiaí, sejam muito bem-vindos nessa aula, viu? Eu já tava olhando aqui para webcam. Oh, Muita gente colocando um e dois. 1 e 2.
Um e 2, maravilha. Então ninguém está fugindo da raia no sentido de não querer. Quem respondeu 2, eu vou fazer uma pergunta só para provocar. Porque nós achamos que a liderança é sobre liderar outras pessoas, mas não é só sobre liderar outras pessoas, porque você tem que ter liderança na sua própria vida. Então, será que você está esquecendo de se liderar, se autogovernar, e aí de repente a situação da sua vida está governando você? No 2, porque outro case também. Eu sou 2, mas na sua casa, tem alguns momentos que você assume a liderança? Porque dentro da onde você mora, normalmente você mora com alguma pessoa. E ali você também pode exercer a liderança. Às vezes você pensa assim, a liderança é só para quem é o líder da empresa, só para quem tem aquele cargo. E vocês vão entender que nessa aula de hoje, vocês vão entender e desmistificar sobre a liderança. Não é só sobre aquela parte de estar trabalhando. Você precisa dominar a você mesmo, ser líder de você mesmo. Você também pode ser líder na Você também pode ser líder na instituição religiosa que você frequente. Você pode ser líder numa associação, que nem nós temos aqui o CREA e o IPEA. Você pode ser líder ali de algum projeto. Você pode ser líder na sua casa. Mas eu sou o filho, meus pais que estão lá. Mas em algum momento você vai ensinar seus pais a fazer algo. Nesse momento você assumiu a liderança da sua casa. Então é sobre isso, tá, gente? A liderança. Eu vou trazer algumas definições para vocês sobre liderança que eu acho muito importante. Basicamente, a liderança é a arte de você ensinar a pessoa a sair do ponto A e chegar ao ponto B. O ponto A é onde ela está agora, o ponto B é onde ela quer chegar. Então você ensina a pessoa, ou você conduz as pessoas para sair do estado atual para um estado desejado, para alcançar um resultado em comum. Quando eu entendo que liderar é eu sair do ponto que eu estou hoje, vou pegar um exemplo. Eu quero emagrecer. Quantas não são as pessoas que querem emagrecer? Várias. Eu conheço pelo menos um monte de pessoas. Quantas pessoas que você conhece que quer emagrecer, mas sabe o que tem que ser feito e não faz? Se você parar para fazer uma lista, eu perguntar aqui, quem quer emagrecer? Vai ter talvez aí metade ou metade falar que quer emagrecer. Aí eu pergunto, quem sabe o que tem que fazer para emagrecer? Quase todos levantam a mão. Então, qual que é a diferença da pessoa que quer emagrecer e tem um resultado para a pessoa que quer emagrecer e não tem um resultado? Muitas das vezes é a falta de liderança. Por isso que a arte de você conduzir a pessoa para sair de um lugar e atingir um resultado é importante. Vou pegar um exemplo na engenharia. Eu vou construir uma casa. O estado inicial, o projeto ali, o que eu tenho que fazer. Estado final é onde a casa construída no final. Quem é o líder disso aqui? Talvez o mestre de obra, talvez o engenheiro, talvez a empresa de engenharia que vai executar esse projeto. Então, eu tenho uma série de pessoas aqui no ponto A querendo construir a casa. E aí eu tenho um líder que vai conduzir essas pessoas, que sabe como faz, para ter esse resultado esperado. E aqui nós temos que entender que a maioria das lideranças não é um cargo que vai sim que eles te dão. É isso, você agora é líder, tá aqui, você está assinado. Eu conheço muitos empreendedores que nunca tiveram o cargo de liderança, mas ele já se foi líder. Vou pegar um exemplo simples. Eu mesmo, quando eu trabalhava numa empresa de ar-condicionado, eu entrei nessa empresa em questão de 3 meses, tinha 3 engenheiros naquela empresa, que cada um fazia uma parte. Um era de manutenção, o outro era de processos e o outro era de projetos. Então, o de orçamentos, de processos. Quando eu vi tudo aquilo ali, legal, bacana, entendi. Eu era, na época, um projetista. E aí o que aconteceu? 3 meses depois, o dono da empresa começou a fazer conta. Falou, o Rafael faz o serviço que os 3 engenheiros fazem. E ele falou, não faz sentido eu pagar 3 engenheiros, sendo que um funcionário, um colaborador consegue entregar esse mesmo resultado. O que aconteceu nesse caso? Eu conquistei o status de ser líder, antes mesmo de ser um engenheiro. Eu nem era engenheiro registrado em carteira, mas eu agia como engenheiro, eu trabalhava como engenheiro, eu vestia a camisa. Então, quando a gente fala sobre liderança, primeiro você se torna líder para depois você receber o cargo. Primeiro você trabalha em você. Então, e agora eu vou trabalhar sobre isso porque é importante. Hoje, dentro do processo que eu trabalho com muitos empresários, a maior dor de cabeça que eu vejo que eles têm, uma das maiores dor de cabeça, é a seguinte: Rafael, eu não consigo encontrar gente qualificada. E quando eu acho, em 3 meses, 6 meses, no máximo 1 ano, esse cara me troca por outro canto, esse cara vai para outro lugar. E aí eu tenho um negócio que eles chamam muito que é turnover. O turnover é quando as pessoas entram na sua empresa e não fica muito tempo e saem. Então eles ficam ali por um tempo e vai para outro canto. Fica 6 meses, vai para outro canto. E você tem uma rotatividade muito grande.
Automaticamente você tem que reduzir sua velocidade de crescimento para treinar os novos colaboradores. Isso acaba prejudicando no longo prazo o seu crescimento. Uma das maiores queixas, e eu gostaria de saber, escreve um aí, quem tem essa dor de cabeça, tem uma empresa e não consegue crescer porque os funcionários ficam entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo o tempo todo. Pergunta, é importante a gente saber quem tem esse problema aí, digita quem tem esse problema, só para a gente ver se tem pessoas na live que tem esse problema. E aí, foi feita uma pesquisa, eu vou mostrar para vocês no próximo slide sobre isso, né? Sobre como eu faço para ter essa transformação e fazer as pessoas ficarem. Mas primeiro você tem que saber o principal motivo disso acontecer. Bom, primeiro, falta de reconhecimento. As pessoas, veja bem, quando você tem que questionar, olha que louco, quando você faz algo ruim na empresa, você é chamado a atenção. Só que você faz 10 coisas boas e ninguém lembra de agradecer e reconhecer. Então, por que isso acontece? Porque nós temos, infelizmente, um viés emocional nosso em dar mais valor à perda do que ao ganho. Quando o colaborador faz coisas boas, eu esqueço de elogiar. Mas no primeiro erro, eu critico, eu xingo, eu acabo desmotivando ele. Isso acontece por quê? Porque uma liderança sem inteligência emocional para lidar com isso, acaba prejudicando e desmotivando o outro colaborador. Não estou dizendo que você não tem que chamar a atenção quando ele erra, mas você tem que saber reconhecer quando ele acerta. E, por exemplo, quando você pega uma criança, faça o teste, você que tem um filho. Se você tem um menino ou uma menina pequenininho, faz o teste. Quando ele fizer algo errado, diz que é errado, sem brigar, só orienta. E quando fizer certo, elogia. Você vai ver que cada vez mais essa criança ou o seu colaborador, ele vai começar a fazer mais aquilo que você elogiou. Porque você vai entender que isso é emocional. E se você não sabe lidar com a emoção das pessoas, você acaba tendo um prejuízo de uma certa forma geral. E aí, quando você não tem reconhecimento, outro motivo que ajuda as pessoas a entrarem e saírem das empresas com muita rotatividade, liderança ruim. Quando a liderança não sabe ser um líder de verdade, acaba atrapalhando, ela acaba sendo chefe. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Falta de feedback. O feedback ele tem que ser sincero. Não adianta você chegar no seu colaborador, ficar passando a mãozinha com falsidade, porque ele sente. Eu costumo dizer que um feedback insincero, ele tem cheiro de mentira. A pessoa não sabe explicar. Sabe quando a pessoa está falando algo para você, que você fala assim, meu, eu tô sentindo o cheiro de que isso não é verdade? Até parece que é verdade, mas não é. É o que acaba acontecendo muitas vezes. Um ambiente tóxico é um outro motivo. Aquelas pessoas que só reclamam, que não têm uma disposição, não tem algo agradável para ser feito. E aí isso acaba criando também relacionamentos conflituosos. Você percebe que isso é um ciclo e se você não enxergar de forma, como líder, fora da caixinha, para ver isso acontecendo e encerrar esses ciclos, ele vai sempre continuar se repetindo. Foi feito um estudo, The Conference Board em New York, e aí ele mostrou, né, sobre as pesquisas na engenharia, focado na área da engenharia, o que torna uma empresa um lugar ruim de se trabalhar. E foi feita essa pesquisa e falaram assim que praticamente 64% eles reclamam dos líderes despreparados. 54% das pessoas que foram pesquisadas, elas reclamam pela falta de reconhecimento. Tá vendo? Olha só aquele outro slide e a importância dos fatores principais agora. Prática diferente do discurso. Aqui eu chamo de incongruência. O que é incongruência? É quando eu falo algo, mas eu não pratico. Você tem que ser super honesto, mas na primeira oportunidade que você tem de passar a perna, você passa a perna. Como é que você quer que o seu liderado ele seja honesto se você não é honesto com ele no seu feedback? Então isso começa... Não, você tem que fazer, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não funciona dessa forma na liderança, porque precisa ter o skin the game, você precisa mostrar. Aí tem um outro fator ali que é a demissão sem respeito. A pessoa não respeita o ser humano. Nós precisamos entender que todo empreendimento ele é feito de ser humano. E todos os seres humanos, na sua essência, somos iguais. Estamos aqui, nós queremos pertencer às sociedades. Nós queremos ser reconhecidos. Nós queremos ser amados e acolhidos. E nós queremos também ter o direito de errar. É um desejo que está dentro de todo ser humano. E você, como líder, tem que entender que isso acontece com os seres humanos. Você precisa ser duro com os processos, mas ser maleável com as pessoas. Você vai perceber isso. É uma forma, você vai ver sobre as virtudes da liderança que é super, assim, fundamental na sua vida. Falta de qualidade de vida. Por exemplo, né, colaboradores que moram longe do lugar de trabalho, que às vezes tem que andar 3 horas. Eu lembro quando eu morava 3 horas de distância
do lugar onde eu trabalhava. Deus me livre. Eu acordava de madrugada, eu chegava noite em casa, de noite já, né? Eu saía de madrugada e chegava de noite. Era comer e dormir. E normalmente quem faz engenharia, que provavelmente é a grande maioria que está aqui, deve ter tido essa dificuldade quando fazia engenharia, porque saía de madrugada, depois ainda ia para a faculdade para depois chegar em casa. Era menos tempo ainda, né? Ignorância quanto às demandas dos funcionários, não saber o que os funcionários têm para fazer. Metas inatingíveis, sabe aquele negócio? Vamos aumentar 10 vezes nosso faturamento de hoje para amanhã. Esquece, não dá para. Quando a pessoa vê que não é atingível, ela nem vai ter a dedicação de fazer. Tem que ser algo alcançável que você tem que trabalhar. Outro fator, pouco treinamento. E para finalizar, exigência de criatividade sem tolerar erros. Lembra que eu falei que todo ser humano quer poder errar? Então, a gente tem algumas formas de liderança que eu vou explicar aqui para vocês e eu quero que vocês comentem aqui. Né? Primeira coisa, liderança a gente conquista. Com o quê? Conhecimento. Mas não é só conhecimento, porque conhecimento não é poder. Sabe aquela premissa que todo mundo fala? Conhecimento é poder. Mentira, não é poder. Porque eu conheço um monte de gente dentro da faculdade cheio de conhecimento, mas limitado na sua mentalidade. Então, não é só o conhecimento, porque o conhecimento ele precisa ser transformado em sabedoria. A sabedoria é você pegar aquilo que você aprendeu e praticar. Ah, eu fiz faculdade de engenharia. Vocês fizeram, assim como eu, praticamente de 5 ou até mais anos de engenharia. Agora eu estou cheio de conhecimento. Mas você sabe praticar o trabalho que o engenheiro faz? Lógico que não. Você foi para campo, você teve que praticar, você teve que botar a mão ali, seguir o mestre de obra, se for da área da elétrica, teve que acompanhar o projeto, a execução, perceber que o AutoCAD, ou o SolidWorks, ou o CATIA, ou o InDesign, qualquer software de projeto da engenharia, Revit, sei lá, qualquer software, ali cabe muitas coisas, mas na prática nem sempre é possível. Você sabe que tem que fazer uma compatibilidade dos projetos na engenharia. Então, eu tenho o conhecimento, mas se eu não tenho a aplicação dele, ele não serve para nada. Eu preciso, se você estiver comigo aqui nessa live, você entendeu um monte de coisa, você pegou o papel e caneta, anotou tudo, maravilhoso, mas você não praticou. Você só ficou obeso mental. Não faz sentido. Ah, mas eu peguei o certificado, tá bom, mas um certificado para empilhar no seu escritório, para quê? Sendo que se você pegar esse conhecimento e aplicar a partir de amanhã, a partir de agora na sua vida, eu tenho certeza que isso vai mudar. E quando mudar a sua vida, você vai gerar uma transformação em volta de você. Você vai começar a conquistar o quê? O status de líder, independente do cargo que você atua. Resultados, infelizmente, se eu chegasse aqui e falasse, eu nunca fiz engenharia, eu não sei isso, não sei aquilo, tenho até a 3ª série, eu sou um lascado, não tenho dinheiro para nada. Vocês iam acreditar na minha capacidade de te dar orientação? Lógico que não. O ser humano, não estou dizendo que está certo, mas nós, seres humanos, julgamos pelas aparências. Então, nós precisamos ver o resultado. Adianta eu chegar no meu colaborador e falar, você tem que vender, que não sei o quê. Mas eu, como líder, nunca fiz uma venda. Eu, como líder, quero motivar minha equipe na área comercial, quero pegar mais obras, quero trabalhar na área da elétrica ali, tem que fazer a cotação. Mas na hora que eu vou dar preço, eu precifico pelos olhos. Ah, põe tanto aí, tá bom. Então, eu tenho que ter resultados que vão me valorizar tudo que eu faço. E, para finalizar, comportamento congruente. Tudo aquilo que eu falo, eu tenho que praticar. Se eu quero que o meu colaborador chegue cedo, eu tenho que chegar cedo. Se eu quero que o meu colaborador estude mais, eu também tenho que mostrar para ele que eu estudo como líder. Não adianta eu ficar falando, faça, mas eu não faço, eu não dou o exemplo. Quando a gente começa a liderar, e aqui eu vou pegar um exemplo de uma pessoa que eu considero como um grande líder. Jesus, ele foi um grande líder, mas ele fala, eis que eu vos dei o meu exemplo. Vai e faz igual. Ele não falou assim, ó, eu sei que vocês têm que fazer, mas eu não vou fazer não, tá? É isso aqui que vocês têm que seguir. Segue aí o roteiro, eu tô fora de fazer isso. Não. E se você olhar todas as grandes influências, vamos colocar aqui Gandhi, colocar Mandela, você vai perceber que todos eles deram o exemplo com a vida deles. Por isso se tornaram grandes líderes. E se você quer ser um grande líder, você precisa entender que o exemplo ele vai arrastar. Tomadas de decisões difíceis. Outra pergunta que me fazem muito é: como eu sei a hora de demitir ou de contratar? Isso aqui é um conceito simples e básico. Você vai pegar um papel e caneta e vai escrever de um lado, resultado. Do outro lado, para cima, motivação e cultura. Ou seja, o quanto o seu colaborador te entrega de resultado e o quanto o seu colaborador te entrega de motivação e de cultura. Então, você precisa treiná-los da forma correta, mas você também precisa entender os motivos dele
para motivar. Você não, eu vou motivar pelos meus motivos, sabe? Você vai ficar rico milionário. Aí seu colaborador, ele tem a motivação de poder levar a família para Disney. Ele não quer ficar milionário, ele só quer levar a família para Disney. Então você motiva ele pelo motivo que ele tem. Ele quer levar a filha dele quando tiver 15 anos para Disney. Você vai dar esse motivo para ele. Não, você vai comprar uma Porsche. Isso não vai motivar ele porque não é o sonho dele. Então você tem que motivar pelos motivos certos. Aí você tem toda a motivação e a cultura. O que é cultura, para quem não sabe? É o porquê que a sua empresa existe. É aquilo que você aceita. Se você quer pessoas que vistam a camisa, você vai vestir a camisa. E você precisa contratar pessoas que vestem a camisa da sua empresa. Não adianta você ficar falando, eu vou contratar um fulano porque não sei quem é um contrato. Aí você pega o primeiro que aparece ali na sua entrevista de emprego. O que vai acontecer? Você vai treinar esse colaborador e daqui a um tempo você vai ver que ele não está se enquadrando na cultura. Então, escrever aí, na linha horizontal, resultado. Na linha para cima, motivação e cultura. Vou pegar lá de cima. O cara que tem muito resultado e está alinhadíssimo com a motivação e com a cultura da sua empresa, esse ou você promove ou o mercado de trabalho vai promovê-lo. Porque esse cara ele está fora da curva, ele está fazendo aquilo que 5% da população faz. Então você precisa estar atento e entender o que motiva essa pessoa e trazer para ele ganhos, realizações, porque ele quer isso na vida dele. Agora, vamos vir um pouquinho para cá. O resultado está pequeno, mas a motivação, o engajamento, sabe? Aquela vontade de crescer, aquela gana assim, sabe? Aquela vontade de ir além. Tá assim? Treina esse colaborador. Porque talvez o resultado ainda não apareceu porque ele não foi treinado da forma correta. Agora, se ele tem um bom resultado, mas não tem motivação, você precisa analisar. Porque ele até está entregando resultado. Sabe aquele vendedor ou aquele mestre de obra? O cara é bom, ele entrega muito bem. Só que ele está pouco se lixando com os seus princípios e valores. Aqui é complicado. Por quê? Porque ele pode começar a contaminar outras pessoas. Então, se de repente essa pessoa é muito boa em entregar resultado, mas ela não está alinhada com aquilo que você gostaria para sua empresa, com aquilo que você acredita de missão de vida para você, para sua empresa, ou por que você criou seu negócio, por que você criou sua empresa de engenharia, aí você tem que analisar se vale a pena ficar com esse colaborador ou não. E agora, se ele não te dá resultado, se ele não está alinhado com a cultura nem com a motivação, não quer saber de missão, visão, valores, o cara é literalmente uma laranja podre. Se é laranja podre, infelizmente, você tem que promover, aqui eu coloquei demite, mas tem que promovê-la para o mercado de trabalho. Embrulha no presente e deixa para a concorrência. Porque senão não faz sentido. Se você quer ter um negócio próspero, um negócio que ajude mais pessoas, você precisa entender. É difícil tomar essa decisão? É. Mas se o cara não dá resultado e se ele não está alinhado com a visão de vida da sua empresa, ele vai acabar te atrapalhando. Aí está na hora de você tirar fora essa questão, essa pessoa, né? Bom, vamos lá. Sobre equipe. Um equívoco que existe muito grande nas empresas, né? Vocês concordam com essa frase? Na empresa não somos uma família, somos um time? Quem concorda digita 1 e quem não concorda digita 2. Por que eu coloquei isso? Porque existe, pelo menos quando eu comecei a trabalhar no mercado CLT, eu sempre acreditei que lá nós devíamos ser uma família. O que eu percebi ao longo da história? Enquanto eu trabalhava nessa empresa, eu sou família. Enquanto o João trabalha na empresa, o cara é da família, esse daí é camarada. Só que quando ele sai da empresa, as pessoas ligam para ele para saber como é que ele tá. Eu te pergunto, quantas empresas você já trabalhou e quantas pessoas você conheceu nessas empresas que até hoje ainda continuam sendo seus amigos? São poucos. Na empresa, você tem que entender que você faz parte de um time. E se você não der resultado, imagina um jogador de futebol, nós temos 11 jogadores. Aí eu coloco um centroavante que não faz gol, que não ajuda na marcação, que não ajuda nada no time, só reclama. O que vai acontecer com esse centroavante? Vai ser substituído por alguém que faça a função dele. Centroavante que não faz gol e que também não dá assistência, que não ajuda no time para ganhar, para que eu quero esse atacante? Não faz sentido. Então, entenda, se eu tenho uma equipe de natação, precisa ter os melhores nadadores. Se eu não tenho, dentro da equipe, minha melhor performance, se eu não estou alinhado com a cultura da empresa, eu vou ter que melhorar meu processo para que eu esteja à altura, ou se tiver alguém que esteja mais alinhado, que esteja melhor preparado, ele vai ficar no meu lugar. Assim é no mercado de trabalho.
As pessoas, elas romantizam, não, é família, eu tratei como meu irmão. E eu vejo muitos empresários tratando o colaborador como um irmão. E aqui entra o problema, porque a pessoa fala assim, ele é meu irmão, você acha que ele vai me mandar embora? Não. E aí, quando entra nesse estágio de nunca me mandar embora, ele fala, eu posso fazer o que eu quiser, eu faço o que eu quero. Porque nunca vai me mandar embora. E ali começa a laranja estragar outras laranjas. Então, a gente tem que entender que dentro da gestão de equipe, eu preciso trabalhar com a equipe geral. Eu preciso entender como um time funciona e quais são as melhores peças e as que estão performando melhor. Se tem alguém que não está performando, eu preciso lapidar mais ela. E aí tem uma outra premissa, isso não é minha. Eu peguei do livro Empresas Feitas para Vencer, tá? Do Jim Collins. Ele fala primeiro assim, primeiro você escolhe quem, depois o como. Às vezes você fica preocupado assim, como que eu vou chamar uma pessoa XYZ para fazer isso? E aí nós precisamos lembrar de que o quem não é mais importante do como. Quer dizer, o quem ele é mais importante do que o como. Porque essa pessoa ela tem que ter premissas, ela tem que estar alinhada com os valores. Se vocês analisarem como líderes as contratações, vocês contratam aquela pessoa que tem a melhor capacidade de executar a tarefa. O que acontece ao longo do tempo? As atitudes dessa pessoa faz ela demitir. Pode perguntar para qualquer pessoa que faz contratação. A maioria das vezes, eles contratam a pessoa mais gabaritada, aquela pessoa que fez faculdade em Harvard. Só que chega na hora de executar, as atitudes mentais dessa pessoa prejudicam o desempenho do time. Aí o que você acaba fazendo? Mandando embora. Ué, mas ela não era a melhor de todas? Era, mas só que péssima na hora de trabalhar em equipe. Então, primeiro você define quem é essa pessoa, o que ela tem que fazer. E ó, para quem chegou depois da live aqui, eu quero deixar avisado, vai ter um certificado para você, tá? Então fica até o final que a gente vai disponibilizar um link para vocês fazerem um cadastro e receber o certificado dessa Masterclass, beleza, gente? Você só teve respostas 1, hein? Só um? Então a galera concordou, que bom, maravilha. Obrigado aí, gente, ó. E a gente tem que lembrar disso, tá? Não é que você não pode tratar bem seu colaborador, só tem que deixar claro para ele que ele é um membro da equipe. E se ele não tiver em performance, a gente vai ter que, no mundo capitalista, trocar, substituir, colocar num lugar diferente, vai para o banco. O jogador que não está dando resultado, ele vai para o banco. A vida é assim, né? Bom, vamos lá agora, eu quero saber aqui de vocês. Quais são os tipos de liderança que nós temos? Nós temos aqui o democrático, é aquele que fala assim, e aí, gente, o que vocês acham? Vamos continuar do jeito que a gente está aqui ou a gente muda? Ele pergunta a opinião da maioria e segue, talvez, a opinião da maioria. Temos o autocrático. Isso daqui a gente vê muito antigamente, né? Antigamente, hoje está mudando um pouquinho, mas ainda existe. Faça o que eu estou mandando e acabou. Se não fizer, chicote estrala. Se não fizer, eu vou mandar embora. Então, é isso que é para fazer e acabou, faz. Esse é autocrático. Eu queria saber de vocês. 1, democrático. 2, autocrático. E 3, liberal. O liberal é assim, você sabe o que você está fazendo? Então faz aí que eu tô nem aí. Do jeito que você fizer, tá bom. Como é que é o seu perfil de liderança? Você é o 1, 2 ou 3? Enquanto vocês vão perguntando aí, eu vou deixar mais uma dúvida aqui, né? Como um estagiário deve ser liderado? Ele deve ser liderado de forma democrática, de forma autocrática ou de forma liberal? Um estagiário. Por que eu trouxe essa pergunta? Que você vai falar, eu sou 1, sou 2, sou 3, legal. Mas ele tem que ser, manda aí, democrático, autocrático ou liberal? Isso é importantíssimo a gente deixar claro, porque existe uma quarta função que ela meio que resume as 3. E hoje em dia a gente tem que trabalhar na quarta função e não nenhuma dessas 3. Um estagiário, se ele não sabe o que ele tem que fazer, você vai ter que trabalhar de forma autocrática. Você tem que fazer assim, assim, assim. Fazer assim, assim, assim. Não dá para você querer deixar ele democrático. O que você acha? Você tem que trabalhar assim, assim? Não. Você vai ter que definir para ele o que ele tem que fazer e ele tem que fazer inicialmente, até ele ter dominância sobre o assunto. Quando ele saber o que tem que ser feito, aí você pode pedir melhorias. Isso significa que você precisa ter uma liderança situacional. Aquela pessoa que está 20 anos trabalhando com você, que já sabe exatamente o que precisa ser feito, você pode ser liberal. Porque ela já sabe o que precisa fazer, às vezes até melhor do que você. Então não tem problema você trabalhar de forma mais aberta com essa pessoa. Agora, se tem uma equipe engajada que está querendo ter um propósito específico, pode ser democrático. Vamos ver, a maioria aqui vai decidir como a gente vai testar esse cenário imprevisto aqui da frente, aqui o próximo que a gente vai estar trabalhando. E se a pessoa não sabe o que ela está fazendo, tem que ser autocrático no começo.
Você tem que ensinar para ela que existe um passo a passo e ela precisa seguir esse passo a passo para depois melhorarmos. E aqui entra um gancho sobre como eu treino e motivo as pessoas. Aqui, lembra que eu falei sobre os líderes? Essa aqui é a roda da vida de um funcionário dentro da equipe, dentro da empresa. Ele trocou de situação conforme ele vai crescendo, né? Eu chamo dos 4 M's, que é o quê? Primeiro, você define o que ele tem que fazer, o bebezinho, o estagiário. Ele cresceu, agora ele tem ali, ele foi promovido, entrou na empresa, ele já entende como funciona. Você treina, você mostra o que ele tem que fazer. Agora você trabalha na base de treinamento. Ele vai ficar mais para frente, você só vai ficar no apoio. Ele se desenvolveu um pouquinho mais. Eu vou ensinar para vocês uma forma de treinar qualquer colaborador. E se você seguir esses 5 passos, é certeza que depois deles, você vai conseguir ter uma pessoa que saiba fazer aquela tarefa. Ele começou a ser um adolescente. Então, começamos ali mostrando, é assim, 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 passo a passo. Depois, eu mostro e ele vai me seguindo. Eu mostro com exemplo. Vou pegar um exemplo simples. Eu estava ontem com meu filho, e aí a gente foi num parque e eu comecei a andar descalço. De repente, ele tirou o sapato e começou a andar descalço. Aí a minha esposa falou, por que você está andando agora descalço, sendo que faz meia hora que eu falei para você tirar o sapato e você não quis? Aí eu falei para ela, é mais fácil ele seguir o que eu estou fazendo do que eu mandar fazer o que eu não estou fazendo. Então, o que aconteceu ali quando meu filho viu eu descalço? Falou, meu pai está descalço, eu também quero ficar. Por isso, a criança, ela vai modelar, ela vai ver você fazendo e vai praticar igual. Aí depois vai ser o adolescente. Ok, agora você já sabe o que é certo e o que é errado. Eu não preciso mais ficar te ensinando. Você sabe que pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E aí sim entra no adulto. Quando a pessoa chega na fase adulta, você já não precisa mais cobrar a pessoa. Ela vai te entregar o resultado que você precisa. Por isso, quando você entende que existe um ciclo, existe um delta T, que a gente chama na engenharia o tempo. Se eu quero que meu colaborador ele tenha um resultado, lembra o problema do turnover? É porque eu não tinha tempo de maturar. A pessoa entra bebê, criança, quando fica adolescente, ela sai de casa. Ou seja, na hora que você acolheu os frutos do seu treinamento, esse colaborador saiu da casa. E aí você não colhe o fruto daquilo que você fez. Então, os principais erros que eu conheço na engenharia, nessa área com os líderes, tá, gente? Primeiro, confundir instrução com treinamento. Existe uma situação onde você, analisando de 0 a 100, tá? Um colaborador novo. Primeiro você dá instrução. Instrução é procedimentos. É você falar, pode isso, não pode aquilo, aqui você faz assim, aqui você faz assado. Você vai mandar um e-mail, sempre você faz dessa forma, você me copia nesse e-mail. Você vai fazer uma massa na área da construção. Você vai colocar tanto para fazer tal parede, ou fazer concreto, para fazer chão. Cada um é um tipo de massa e você explica ali. Isso é instrução. Treinamento é quando você vai mais a fundo. Você senta na cadeira, fala, ó, você vai ficar aqui 8 horas aprendendo passo a passo o porquê das coisas. Você vai entender como é que você faz para puxar o fio tal para ligar o motor tal. Como é que eu faço ligação triângulo estrela? Eu vou lá pro Sebrae, vou lá pro Senai, vou lá pro CREA, vou aqui, onde vocês estão agora. Aqui é treinamento. Vocês estão pegando o treinamento para aplicar na vida de vocês. Isso é treinamento, não é instrução. Porque vocês têm que sair daqui e aplicar na casa de vocês, na empresa de vocês, na função de vocês isso. E aí, depois que eu fiz essa primeira parte de instrução, 15% do seu tempo é nisso. 35% você vai ficar no treinamento, então tem que treinar bastante. Mas 35% é no acompanhamento. Aqui é muito importante você saber, escreve aí, delegação e delargação. Delegar, eu passo a tarefa e acompanho a execução. Eu procuro verificar se está sendo executado de forma correta. Delargar, eu dou para a pessoa e ó, sumo. E a grande maioria das pessoas fazem exatamente isso. Ela dá a instrução e depois, ó, delarga. E aí o que acontece? Erro. Ah, o cara não entrega a obra no prazo. O cara fez a instalação elétrica e ficou uma porcaria. Eu tenho uma empresa de ar-condicionado, o cara passou a tubulação e ficou com furo. Por quê? Porque esqueceu de pressurizar. Mas por que ele esqueceu de pressurizar? Porque não teve treinamento. Você percebeu que eu não posso sair só da instrução? Ah, o cara chega e fala, ó, você passa aqui e vai para outro canto. Eu lembro de uma obra que a gente estava fazendo de VRF,
que eu expliquei certinho. Você tem que comprar tubulação rígida, fazer assim, fazer solda. E aí o técnico, vendo o material, quis fazer uma dobra no joelho, em vez de soldar na curva. O que aconteceu? Vazamento. E aí, toda uma dor de cabeça para você achar esse vazamento e corrigir. Por quê? Porque lá naquela época eu achava que a instrução já era o treinamento. E aí, o que eu fazia? Eu dava a tarefa, instrução, e delargava. Se vira aí, do jeito que você fizer, tá bom. Quando eu ia acompanhar depois no final da obra, eu via que eu tive uma dor de cabeça para executar, para resolver. Então, não confunda essa parte de treinar com instrução. E não esqueça que delegar é acompanhar. Isso exige tempo, todo esse processo. E lá no finalzinho, 15% é duplicar a tarefa ou até mesmo deixar que a pessoa execute. Porque agora você já acompanhou, você já sabe como vai sendo feito. Por isso que eu chamo do método dos 5T para treinamento. Se você chegar... Gente, só lembrando, tá? Fica até o final que a gente vai ter o certificado aí para todos que ficarem até o final. Primeiro, você ensina e pede para a pessoa observar como você faz. Segundo, você pede para ela fazer e você vai orientando. Faz assim, faz assado, faz assim, faz assado. Terceiro, deixa ela fazer sozinha e tirar as dúvidas. Ó, põe um zíper na boca e faz silêncio. Quarta tarefa, essa parte é bem importante. Deixa ela fazer, porque agora ela não pode ter mais dúvida. Concorda que se ela não anotou como ela faz o passo a passo, ela já está na quarta vez que ela está executando aquela tarefa. Então agora ela já sabe fazer sozinha. E você viu que ela executou sozinha a tarefa. Sem ter dúvidas, pede para ela ensinar outra pessoa. Esse último passo é um dos principais. Por quê? Quando você chega na parte onde a pessoa ensina outra pessoa, ela cria sinapse neural. Ela cria aqui na cabeça dela como se fosse caminho, sabe? E aí ela já sabe de uma forma intuitiva, porque ela está ensinando outras pessoas. E para ensinar, ela precisou reforçar o caminho. Imagina que onde passava só um riozinho, agora passa um riacho. Onde era só um córregozinho, só um fiozinho de água, agora passa uma cachoeira. Aí você começa a perceber a diferença do aprendizado. Quer fazer seu colaborador aprender de verdade? Treine-o até ele ser capaz de treinar outra pessoa. Aí sim. Então, voltando que eu já falei muito para vocês sobre a inspiração, você vai ser o exemplo. Aqui que eu falei sobre os hábitos de vida do seu filho, eles vão copiar o que você faz. Não adianta você falar assim, eu quero que ele faça, mas ele não faz. Você está sendo o exemplo? Não. Então, ele não vai fazer. Presta atenção. Se você quer que seu colaborador faça, seja você o exemplo. Senão, ele não vai fazer. Beleza? Comunicação, muito importante. Eu vou deixar para vocês uma pérola aqui para vocês entenderem sobre isso, tá? Tom de voz, expressão corporal e as palavras. Quando nós falamos sobre comunicação, tem um quarto fator aqui. 7% são as nossas palavras. É aquilo que eu estou falando para você. Apenas 7% influencia o que eu falo. O tom de voz, o jeito que eu falo com vocês, isso vai influenciar mais. Porque se eu mudo o meu jeito de falar, vai mudar a forma que você interpreta. Se a pessoa faz uma coisa errada, eu chego, você fez isso. O que vai acontecer? A pessoa vai ficar na defensiva. Mas quando eu chego e falo, eu vi que você fez errado, eu gostaria de te explicar como pode fazer melhor. Quando a pessoa chega reclamando de tudo na vida, colaborador reclamando da empresa inteira. Lembre-se que toda reclamação é um pedido de socorro inconsciente. Então, quando eu começo a fazer esse pedido de socorro inconsciente, a pessoa está reclamando. Ela está usando um tom de desespero. Você entendendo isso e você tratando com um tom de voz adequado, falando de forma carinhosa, a pessoa vai sentir mais. E mais importante, se eu falar para vocês agora, que é uma atividade simples, vocês peguem aqui, sentem na cadeira de forma bem relaxada. Tipo assim, E aí fica nervoso agora. Eu duvido que você consegue ficar nervoso. Eu duvido. Se você estiver bem relaxado aqui, agora você faz cara de nervoso, tenta ficar nervoso. Você não vai conseguir. Por quê? Porque a linguagem corporal vai influenciar também na sua comunicação. E ela influencia muito mais do que a metade. 55% é o seu posicionamento. A pessoa fala assim, você acredita em mim? Aí você fala assim, sim, eu acredito. Com essa cara de espanto, duvido que a pessoa vai acreditar que você está acreditando. Ou seja, o seu corpo, ele fala muito mais do que só suas palavras. O tom de voz, quando eu falo aqui com cara de nervoso, a expressão fechada, e eu falo nervoso, isso daqui vai influenciar mais ainda
a reação do meu colaborador. A palavra em si, muitas vezes, não é o mais importante. Muitas vezes, o mais importante é o tom de voz. E aqui, uma outra coisa que é também extremamente importante. Você precisa entender os filtros de crenças e da interpretação do seu colaborador. Tinha duas pessoas que iam fazer uma prova. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, uma prova de atletismo, corrida. E quando a pessoa vai fazer a corrida, o treinador, vocês sabem que normalmente ele tem o hábito de gritar, né? Então, nós como líderes somos também treinadores. Você chega e fala assim: vai, Gabriel! Temos 2 Gabriéis nessa prova. O primeiro Gabriel, quando ele escuta, vai, Gabriel! Você gritando pra ele, ele olha e fala, nossa, o técnico tá brigando comigo. E isso cria dentro dele um sentimento ruim. E esse sentimento ruim faz com que ele diminua a performance dele. E aquilo ali desmotiva ele a trabalhar com aquele tipo, sabe, aquela xingaria no ouvido dele. Enquanto que um outro Gabriel, ele já tá acostumado sobre essa questão, o pai dele já incentivava muito ele, então quando falava, vai Gabriel, era tipo, põe seu melhor, e ele se motivava muito mais. Tá vendo que às vezes a linguagem corporal do técnico foi a mesma, o tom de voz foi o mesmo, as palavras foram as mesmas. Só que o que mudou foi a percepção, é o filtro, é como se eu estivesse aqui olhando pra vocês e eu tiro meu óculos. Eu tenho um filtro diferente, a minha percepção fica totalmente embaçada com o óculos. E se eu pegar esse óculos e der para vocês olharem através dos meus olhos, dos meus óculos, vocês vão perceber que muda a sua percepção e talvez não é a mais adequada. Então, você precisa ter um alinhamento na comunicação. Se você não for específico, você vai ter problemas. Então, marquem aí uma tarefinha prática para vocês fazerem a partir de amanhã. Vou passar uma tarefa para o meu colaborador, vou passar uma tarefa para o meu liderado. Eu tenho que ser específico. Como? O que eu quero que ele faça? Minha esposa, ela é excelente em fazer isso. Ela fala bem assim, ó. Rafael, pega a bolsa pra mim. Tá bom. Aonde a bolsa tá? Porque aí você vai lá e procura, acha dentro do armário, pega a bolsa e entrega. Não, não era essa não, era aquela outra preta. Tá, aí você vai lá e busca a bolsa preta. Não, mas não era essa bolsa preta grande, é a outra bolsa preta pequena. Aí você vai indo. Não sei se vocês já passaram por isso, mas é o mesmo que acontece com o colaborador. Fulano, faz isso pra mim. Você não define prazo. Então, toda tarefa que você delegar, toda tarefa que você delegar para o seu colaborador, seja específico com prazo, onde está, como você quer que ele faça. Se possível, dê até alguns exemplos. Por exemplo, eu quero criar um link no Instagram da minha empresa. Ó, seguinte, dentro do link aqui, tá vendo esse modelinho? Eu quero que você modele e faça uma página, um script, algo parecido com esse que tá aqui. Uma apresentação parecida com essa daqui. Eu quero que você entregue um serviço de engenharia parecido com esse aqui, com essa qualidade, dessa forma. O projeto é mais ou menos igual a esse. O prazo de entrega do projeto é tal. Eu preciso que você modele. Então, vou fazer uma proposta comercial na área da engenharia. Eu preciso que você cote nesses fornecedores tais. Seja específico. Todas as informações que o seu colaborador venha a precisar, você deixa dentro de um formulário. Eu até te agradeço se você fizer um formulário dizendo o que fazer, como fazer, onde fazer, modelos a serem seguidos. Se você fizer isso, já vai te ajudar e muito na comunicação. Que mais? Tudo que você reconhece, tudo que você elogia, tudo que você aplaude, ele é repetido. Se você olhar, por exemplo, o iPhone... Oi? Ah, tá. Tudo que você faz, ele é repetido. Então, se você não trabalhar, se você não fizer algo que seu colaborador entenda que é importante, ele não vai seguir. Por exemplo, o iPhone. Olha a tecnologia que o cara usou. Ele pegou algo que não existia na época. E o que ele fez? Ele transformou. Naquela época eu tinha um celular e tinha eu. De repente ele colocou um eu no fone e agora passou a ser uma extensão minha. Se você parar para analisar, hoje, o que acontece muito? Você passa mais tempo com o seu celular do que com as pessoas que você ama. Pare e presta atenção. Hoje você sai na rua sem sua esposa, mas não sem seu celular. A grande maioria das pessoas. Por quê? Porque um cara criou um negócio chamado Eufone. iPhone significa eufone, é meu fone, sou eu. Como que eu saio sem mim na rua? Por isso, você tem pessoas que até não olham o celular, falam assim, ó, você quer namorar comigo? Pode namorar, mas não mexa no meu celular.
Ou seja, às vezes o celular é até mais importante do que a pessoa que está em sua volta. Porque a pessoa soube reconhecer, criar uma cultura onde o celular passou a ser algo muito importante, que tem tudo o que você precisa dentro dele para ser uma extensão de você. Busque, sinceramente, o diferencial de cada pessoa e elogie esses diferenciais. Quer motivar sua equipe? Comece a entender no que o seu colaborador ele é bom e elogie cada uma dessas tarefas. Aqui alguns exemplos de pessoas que são muito difíceis de serem copiadas. Cada um tem o seu diferencial, cada um tem a sua visão, cada um tem seu ponto de vista. E isso é legal. Todos não precisam pensar igual. Essa diversidade é boa. Essa questão do talento eu vou deixar para vocês só entenderem um pouquinho, só por cima. Talento, técnica e conhecimento. Dentro, aqui isso se chama Ikigai, tá? Para quem quiser pesquisar um pouquinho mais sobre essa técnica. Dentro da sua zona de talento, conhecimento e técnica, você tem a sua zona de excelência. Quando você vê um colaborador que tem talento, ele sabe como fazer e conhece o procedimento, você começa a entender que é nesse ponto que o seu colaborador tem que trabalhar mais. Você precisa visualizar aquelas pessoas que gostam de tecnologia, que gostam de buscar informações de melhoria para aplicar no processo de melhoria da sua empresa. Aquelas pessoas que é mão na massa, que gostam de pegar, ripar, subir massa para cima e para baixo, fazer acontecer. Tem pessoas que têm esse perfil, que tem um talento de execução nato. Ele chega na obra, ele é executor, ele faz acontecer. Então põe esse cara de frente para poder tocar a equipe, motivar a equipe. Isso vai te ajudar cada vez mais. E aí, premissas para nós liderarmos na engenharia. Respeite as pessoas na origem. Lembra das crenças de formação, crenças religiosas? Respeite. Todos os seres humanos querem ser respeitados. Seja duro com os processos e gentil com as pessoas. Falei isso lá no começo da live. O procedimento ele precisa ser executado, ele é importante para você poder escalar e crescer seu negócio. Mas não dá para você ser duro com as pessoas demais e flexível com os processos. É o contrário. O processo ele tem que ser rígido para você entender e até criar algo sólido, mas as pessoas você precisa lembrar da gentileza, porque gentileza gera gentileza. Dentro da engenharia, quantas não são os procedimentos, as normas, as NRs, as leis que nós temos que seguir? São várias e várias. E aí, por isso que eu falo para você ser duro com os processos, porque senão corremos o risco de infringir algumas normas, algumas NRs, e aí gera-se dor de cabeça para nós, donos, nós líderes da engenharia. Existem as técnicas e as normas, e elas foram criadas para padronizar e criar algo tranquilo, algo que traga bem para a sociedade. Vocês viram no comecinho um vídeo do CREA falando que o CREA ajuda as pessoas a não fazerem do jeito que elas acham que tem que ser feito, a usar uma técnica correta. As normas, as leis, os procedimentos, na maioria das vezes, é para trazer segurança para as pessoas. E se eu quero isso, eu preciso trabalhar sempre nesse quesito. O líder tem que incentivar o funcionário a fazer sempre algo a mais. Eu acredito que algo importante é a gente deixar claro as expectativas com relação ao trabalho. Se você não deixar isso claro, vai atrapalhar muito no seu processo. Eu estou te dando essa tarefa e eu quero que você execute dessa forma. Liderança é sobre servir, é sobre você ter ética, é sobre você saber ouvir, é sobre você ser conhecedor do que você está fazendo e, sobretudo, ser humilde. Se errar, saber pedir desculpa, saber trazer a equipe junto com você. Invista sempre no processo em pessoas, mais do que até em automações, porque a automação ela um dia pode falhar. As pessoas elas sempre vão falhar, mas você pode corrigi-las para que elas possam cada vez melhorar o processo. 3 coisas importantes. Rafa, como é que eu promovo um colaborador aqui para a liderança? Essa aqui é outra pergunta também que eles fazem. Foca em 3 coisas. Esse colaborador ele já tem a técnica, ele sabe um pouquinho ser líder e ele sabe o que ele tem que fazer ou o que os outros colaboradores em volta têm que fazer? Legal. Esse colaborador, ele sabe gerenciar o tempo, ele entrega as tarefas dentro do prazo, ele é uma pessoa que faz ali ou ele é procrastinador, ele entrega em cima do prazo quando entrega ou não está nem aí para prazos. Se você pegar essas pessoas e promovê-las, você vai ter dificuldades. Então, a pessoa tem que saber gerenciar o tempo dela. E tem que ter um comportamento de líder. Antes dela se tornar líder, antes dela ser promovida, ela tem que estar com um posicionamento de líder. Se você não faz isso, você promove e acha que quando ela for líder ela vai fazer algo, você está muito enganado. Não vai acontecer. Aqui são também coisas interessantes dentro da empresa. Lembra que eu falei das normas? As normas vão te ajudar a você definir o que é permitido e o que é proibido dentro da engenharia.
Isso aqui eu permito fazer assim, 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 assim. Esse é o processo. Você deixa claro para o seu colaborador o que ele pode fazer. O que é proibido, que se ele fizer é cartão vermelho. Isso também tem que ficar claro para ele saber. Não pode fazer tal coisa, não pode fazer tal coisa. Acabou. Ó, esse tipo de atitude não pode. Você não pode tomar essa decisão sem falar primeiro com a liderança. Fez tudo isso, você coloca também, e essa última é a que você tem que focar. Atividades opcionais. Quer saber se essa pessoa quer de verdade ser líder? Dá algumas tarefas fora do horário de trabalho para ela fazer. Vê se ela vai estar para fazer essa atividade, ela vai ter à disposição. Porque no opcional, quando não é obrigatório, quando não é, sabe, não é uma lei, uma norma, a pessoa faz porque ela quer algo a mais para ela está demonstrando que ela quer crescer, que ela quer evoluir. E é essas pessoas que fazem o opcional, porque permitido e proibido é a obrigação deles fazer. Agora, o que faz o opcional, aquilo que não era obrigação dele, mas ele está fazendo, ele já está mostrando para você que ele quer algo mais. Essa daí sim é um perfil que você tem que trabalhar para ser líder. Então, só relembrando, quando eu acabei esquecendo aqui de comentar com vocês, mas lá no comecinho, quando vocês voltarem lá na comunicação, quando vocês forem comunicar com seus liderados, peça para alguém que está de fora ali, que você não está vendo, filmar sua comunicação. Ali vai te dar um perfeito feedback de como você fala com o seu colaborador. Isso vai ajudar você a melhorar o seu processo. É para você se autoavaliar. É melhor do que as outras pessoas virem e te criticar. Bom, agora eu vou deixar aqui uma tarefinha para vocês prática, para a gente ir finalizando. Vai ser liberado para vocês também um link aí, gente, para fazer. Já foi liberado para vocês o link, preencherem aí para ter o certificado. E essa aqui é a roda da liderança. Eu quero que vocês avaliem de 0 a 10. Eu vou deixar disponível para você um item no Excel para vocês preencherem e responderem essa avaliação. Para vocês saberem quais são os pontos que você pode melhorar na sua liderança. Isso daqui é uma tarefa que quando eu fiz eu fiquei assustado com o meu resultado. Porque nós vamos falar sobre capacidade de dar feedback, como eu faço para delegar tarefa, o meu gerenciamento do tempo, administração do estresse, focos, todas essas tarefas que vocês estão vendo aí. Vocês vão avaliar de 0 a 10 na primeira fase, na primeira parte da planilha. Depois, vai te dar algo como esse gráfico que eu estou te mostrando aí. E você vai perceber que na delegação de tarefas você está horrível. Dar feedbacks, pior ainda. Só que na resolução de problemas você está bom. Já deu uma melhoradinha. E a pergunta maior vai ser a seguinte. É qual dessas áreas que se eu melhorar, qual dessas áreas que se eu ajustar um pouquinho, vai influenciar positivamente em todas as outras. Então, em qual dessas áreas? Se eu melhorar a minha forma de delegar, será que vai ajustar, vai melhorar a minha forma de dar feedback? Opa, provavelmente. Vai melhorar meu foco? Opa, provavelmente. Então, às vezes, você acha que é só uma coisa que você tem que fazer, quer dizer, você acha que tem que ajustar todas. Não, muitas vezes você ajustando uma, existe um negócio que é o efeito rebote. Você ajustando uma área da sua vida, uma área da sua liderança, você transforma todas as outras áreas. Aqui eu deixei como exemplo, aqui quero aumentar, ter um faturamento mensal suficiente, né, para contratar mais funcionários ou mais um funcionário e desenvolver a empresa BFE, tem um nome aleatório aqui. Qual é o caminho, o to do, o que eu tenho que fazer? Lembre-se que teoria é muito bom, mas teoria sem prática é o conhecimento. Conhecimento é poder em potencial. Se eu quero que esse potencial seja desenvolvido, eu tenho que ir para a prática. Se você buscar o maior cara, por exemplo, Ayrton Senna, ele é reconhecido pelas atitudes que ele teve, foi pelos resultados que ele teve. Não é por ele ter planejado e sonhado, não. Ele pode ter planejado e sonhado, mas ele agiu. Ele foi um dos melhores pilotos de corrida na chuva. Por quê? Porque ele tinha o medo disso e ele trabalhou esse medo para ser o melhor. Então ele foi em prol daquilo, ele agiu em prol. Ele não só, eu quero ser o melhor na chuva e ficou ali viajando, não querer ser o melhor, não. Ele teve atitude. Por isso, eu peguei aqui um exemplo só para vocês, vou deixar esse exemplo lá para vocês terem uma noção de como vocês podem fazer. Eu não sei se ainda a gente tem um tempinho aí para fazer algumas perguntas, mas se alguém quiser mandar alguma pergunta, quero saber também o que vocês acharam lá no formulário vai ter como vocês responderem, Masterclass me ajudou, não me ajudou, sobre quais são os próximos temas que vocês gostariam também, porque aí todo esse projeto vai ser voltado a te ajudar às soluções de problemas. Então, qual é o próximo tema que vocês têm aí, que vocês querem, que nós traçamos para você? E importante, sobre gestão, temos quanto tempo ainda? Temos um minutinho para encerrar. Estamos encerrando com 50 participações ativas. Uau! Uma salva de palmas para vocês aí, gente. Muita pessoa interagiu, muita pessoa gostou do conteúdo. Tem bastante comentário aqui. Dúvidas a gente está sem, todo mundo interagiu, concordou bastante.
Legal, maravilha. Ó, gente, lá no formulário também, se não tiver o campo, depois vocês veem, deve ter algum e-mail, alguma coisa para vocês mandarem mais perguntas lá. Ah, tô com uma dúvida, de repente chegou lá no IPEA, eles me passam, eu faço um vídeo, mando, a gente faz alguma coisa para responder as dúvidas, tá? Que o nosso objetivo aqui é formar você um líder melhor. Lembrando que não é só sobre liderar na sua empresa, é liderar em todas as esferas da sua vida. Porque se você trabalhar bem todas as esferas da sua vida, a transformação vai ser uma sociedade melhor. Não é só sobre ser CREA, sobre ser IPEA, é sobre ser um ser humano melhor e transformar esse mundo que nós vivemos cada vez melhor, tá, gente? Um abraço para vocês aí e